Não se atrase. Vamos sim agora falar sobre esse assunto que preocupa não só os ambientalistas, mas todos nós de maneira geral. A mortalidade, a alta mortalidade dos recifes de corais, que vem preocupando pesquisadores marinhos aqui no litoral alagoano, causada pelo aumento extremo da temperatura do Oceano Atlântico esse ano. A gente está recebendo aqui no estúdio Robson Santos, ele que é biólogo, coordenador do Ecoalab, Laboratório de Ecologia e Conservação no Antropoceno da UFAL. Seja muito bem-vindo ao Boletim Gazeta. A gente se questionou quando trouxe essa informação, com preocupação, sobre os impactos a longo prazo do que vem acontecendo em função das altas temperaturas. O que a gente pode esperar daqui para frente? Certo, isso realmente é preocupante porque essa mortalidade ela foi sem precedentes. Então, a gente já tinha tido outros eventos de branqueamento, teve um em 2019 para 2020, com uma mortalidade menor também, mas agora não. Agora nossos estudos estão revelando o quê? Que a mortalidade deve chegar em torno de 90%, ou até ultrapassar isso. Então, isso causa bastante preocupação, porque os corais eles são a base ali, tanto da estrutura, eles servem de refúgio para peixe, de alimento para peixe e de proteção para a nossa linha de costa também. Então, perdendo esses corais, a gente perde não só uma perda grande para a biodiversidade, que o impacto é imenso, mas também uma perda para a gente, para as pessoas, para a população. Por exemplo, os recifes de coral no mundo, eles movimentam mais de 100 bilhões de dólares por ano só em turismo. E a gente aqui em Alagoas é um ponto forte de turismo para os recifes de coral também. Então, a gente tem os pescadores, por exemplo, tanto artesanal como em escala um pouco maior, que dependem dos recursos providos pelos recifes. Então, isso tudo pode ser impactado ao longo do tempo com a mortalidade alta que a gente teve agora. Os alertas foram dados, né? Eu acho que pelo menos há uma década eu vi a primeira reportagem tratando do que era a morte do coral, né? Ele ficando esbranquiçado, naturalmente sem vida, e agora a gente fala desse aumento assustador. O que é que pode ser feito ainda para que a gente não vire a chave para um momento de total irreversibilidade de um problema desse? Perfeito. Assim, não é uma surpresa ocorrer a mortalidade. As taxas altíssimas realmente, todo mundo está prevendo isso, mas quando você vive, né, quando a gente faz um mergulho lá, eu faço um mergulho e vejo um recife que era coberto de coral, completamente morto, com poucos sobreviventes, isso chama a gente essa atenção daquela realidade que está sendo prevista, a gente está vivendo ela agora, né? Então, esse problema é um problema de escala local e global. Global, a gente tem as mudanças climáticas, que afetam todo o planeta, aumentando as temperaturas, como a gente está vendo em vários casos, as queimadas no Brasil estão todas conectadas, né, com as mudanças climáticas também. E a gente tem agora as questões locais, como, por exemplo, a degradação do próprio ambiente costeiro, por esgoto, por lixo. Isso reduz a saúde do Recife e dificulta a recuperação dele. Mas, de agora em diante, o que a gente pode fazer, pensando no cenário que está posto, que a gente tem uma mortalidade altíssima de corais aqui no estado? A gente tem estratégias que a gente pode fazer, que é, localmente, a gente tem que tentar fazer uma rede mais integrada de áreas protegidas. Isso a Alagoas sai na frente. A gente tem a Costa dos Corais, que é a maior área de conservação marinha e costeira do Brasil. A gente tem que tentar conectar ela com outras áreas, porque os recifes vão depender da recuperação dos corais que sobreviveram. Então, quanto mais manchas protegidas, maior a chance de recuperação deles. Outra coisa importante é a gente tentar reduzir o impacto costeiro, que já existe hoje, por esgoto ou lixo. E tem essas medidas que a gente também pode fazer, que são todas relacionadas à mudança climática. Então, apoiar governantes e políticas públicas que tentem lidar com esse problema, isso é um ponto importante. Ver nossas próprias atitudes pessoais que fomentam a mudança climática, então a gente mudar algumas delas relacionadas ao consumo, principalmente. E uma outra estratégia que a gente, como cientista, está percebendo é que a gente não pode mais depender apenas da recuperação natural deles, porque o estrago foi muito grande. Então, a gente está se unindo, tanto aqui em Alagoas, como grupos maiores, para a gente conseguir juntar uma rede de pessoas, cientistas, o Estado, a iniciativa privada, para a gente conseguir fazer projetos que visem tanto monitorar para entender bem de perto, como projetos também de conservação, de restauração dos recifes. Então, a gente tem que passar para essa parte, eu acho que um pouco mais ativa. Isso não é um papel só da academia, não é um papel só do Estado, é uma coisa, uma união de todos. Até esse espaço que a gente tem aqui para falar sobre o assunto é um papel importante que a mídia faz. Porque a gente consegue comunicar isso para o público geral e dar essa noção de alerta, que de fato nós estamos vivendo um momento
bastante difícil agora com os recifes de coral. Você consegue ter um alcance, né? Dar voz para situações que são muito técnicas, constatações que vocês ali no dia a dia observam durante o monitoramento. Eu tenho duas questões que tratam justamente da necessidade de isolamento das áreas, que você acabou de falar, para que o coral que esteja ali com sinais de mortalidade, com branqueamento, possa ter convívio com outros corais. Existe alguma metodologia, porque diante do aquecimento da água do mar, a gente não tem o que fazer, mas existe alguma outra metodologia ali, um remédio, vamos falar assim mais visualmente, que possa ser aplicado no coral? E um outro ponto é se fazendo novas revisões de plano de manejo de exploração de piscinas naturais, com isolamento de áreas que hoje são muito exploradas e que fogem um pouco do controle em algumas áreas, inclusive que fazem parte da Costa dos Corais, possa vir a continuar a ser feito modificando as áreas de exploração turística nessas regiões. Então, esses são pontos interessantes. Assim, tem algo que a gente possa fazer pontual, assim, local que vá resolver? Não, assim, dificilmente você vai ter um remédio, algo que você coloque que vá reverter isso. É uma questão mais ampla, do ambiente mesmo. Isso, o turismo que você trouxe é um ponto importante. A questão do turismo, eu acho importante que os turistas tenham contato com o Recife, porque só tendo contato, vendo as belezas, conhecendo, é que a gente consegue se conectar com o ambiente. Isso a gente precisa, essa conexão entre as pessoas e o ambiente para entender o que está sendo perdido também. Só que, é claro, isso feito de uma maneira sustentável, com regulação, deixando algumas áreas que são fechadas, outras abertas, mas com um tipo de turismo um pouco diferente. Talvez um turismo, em vez de massa, um turismo mais de experiência, até um turismo, às vezes, ligado com a própria restauração. Então, a gente tem várias alternativas que envolvem turismo, envolvem geração de renda e, ao mesmo tempo, conectam as pessoas ao ambiente, que é super importante, e mantêm a saúde deles. Então, acho que agora é um momento tão crítico que não tem uma estratégia só que a gente tem que tomar. Então, tem um conjunto de ações que vai envolver diversos atores que são necessários no momento. E o turismo é a parte fundamental. Tá aí, complicado. Eu falo com uma certa preocupação, porque eu vi de perto essa imagem do coral ali, principalmente alguns tipos, como o coral cérebro, por exemplo, que é um coral que está correndo risco de extinção, inclusive na APA Costa dos Corais. E aí uma outra questão que eu acho interessante, para que a gente tenha uma noção desse universo dos recifes de corais aqui em Alagoas. Quais são essas áreas que são mais críticas? Quais são as áreas que nós temos aqui mais preservadas? As nossas áreas mais preservadas elas estão hoje dentro da APA Costa dos Corais. A gente tem algumas unidades, alguns recifes que são fechados, em Maragogi, Japaratinga, por exemplo, e tem um zoneamento ampliando umas áreas um pouco mais fundas. Então, a gente tem a APA Costa dos Corais é um ponto central para a gente. Que ela tanto tem o turismo, mas também tem as áreas fechadas. Que a partir dali, e mesmo nessas áreas, os recifes foram muito afetados. Você vê essa questão global, né? A temperatura sobe e não tem muito o que você fazer mesmo numa área protegida. Mas é claro que a área protegida, ela reúne qualidades de saúde que ajudam na recuperação. Consegue atrair mais espécies, inclusive. Consegue atrair e tem uma qualidade um pouco melhor do ambiente mesmo. Você falava do quanto o turismo, né, pode fomentar a informação. A Thaís está com essa base toda que ela mergulhou lá, viu de perto, deu comida aos peixes. Tive esse privilégio de acompanhar. Você deu comida aos peixes lá, você viu lá? Não pode. A área bonita não pode. lá. Já sabe que não pode. Aprendeu no passeio. Mas eu consegui percorrer ali os 14 municípios que fazem parte dessa zona de proteção natural, que é justamente a APA Costa dos Corais. Fomos até Tamandaré, passeamos ali pelo rio, realmente, que também está sofrendo muito. Exatamente. E que recebe as águas da reserva. Então, assim, foi uma constatação que naquela hora já preocupava muito. Naquele momento, lá em 2015, 2016, uma matéria com 5 reportagens especiais, que inclusive estão em arquivos do Globoplay, mas eu acho que é importante a gente atualizar essa informação e eu não recebi com muita surpresa, porque já havia essa perspectiva de evolução do branqueamento dos corais em função do aquecimento das águas. Então, que é global, né? Que é global. Então, assim, é bom saber que os biólogos e os estudiosos continuam atentos a essa situação e que sempre vai ser feita alguma medida, tomar alguma medida para reduzir os impactos. Isso é que tranquiliza um pouco mais a gente, cidadão comum, que não está ali nas praias nem no mar. Mas agradecer, Robson Santos, que é biólogo da UFAL, obrigada pela participação aqui no Boletim Gazeta. Volte sempre, espero que da próxima vez trazendo notícias com perspectivas melhores. Para nos mobilizar, para ajudar na recomposição. Estamos juntos, se ela sabe mergulhar, vai ajudar também. Até a próxima. E eu que agradeço, gente. Obrigado. Obrigada, gente. Comerciantes.